Treliça, método dos nós. Então, pessoal, a análise de treliça pelo método dos nós é quando a gente quer determinar, né, a força em todos, né, os nossos elementos dessa treliça. Então, treliça nós já falamos, é barra reta que sofre duas forças. Então, todas as partes da nossa treliça são isso, barra reta sofrendo duas forças. Então, a gente sabe que todos os elementos ou vai estar sofrendo tração ou vai estar sofrendo compressão. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem essa treliça, certo? Aonde nós temos, né, as reações de apoio, né, que são lá RA e o RB. Como RA deve ser um pino, que eu desconheço, que ele separou em duas componentes, X e Y, e o RB rolete, que está em Y, e tem aqui a carga, né, atuando aqui o peso P. Então, o que nós vamos fazer aqui para trabalhar com treliça, método dos nós? Então, nós sabemos, ó, que aqui eu tenho esse nó A, nó B, o nó C e o nó D, unindo todas essas barras, né? Ó, a barra AC, a barra AD, a barra CB, a barra BD e a barra CD, certo? Então a gente vai o que? Separar, né? Como nós mostramos lá naquela aula de estruturas, né? Inicialmente a gente vai separar todas essas nossas barras, né, dessa forma. Então, observa aqui, ó, aqui a gente tem a barra AC, aqui a gente tem a barra AD, aqui, ó, ADB e aqui, né, ACB. Então, todas elas. E a gente tem, ó, observa, a barra AD, ó, com as duas forças sendo tracionada. A barra DB, ó, as duas forças sendo tracionadas. A barra CB, as duas forças sendo tracionadas. E a barra AC também. Da mesma forma. E, opa, faltou uma última barra aqui, ó, que é essa barra aqui CD, né? Também, que está aqui, ó, sendo tracionada, né? Tracionada ou comprimida. Então, aqui nesse exemplo, ele colocou algumas tracionadas, outras comprimidas. Eu prefiro adotar todas sendo ou tracionada ou sendo comprimida. Mas depois, mais para frente, a gente vai entender o porquê. Então, pessoal, agora observa. As nossas reações de apoio, ó, o nosso RA e o nosso RB, eles não estão atuando na barra, eles atuam em quem? Nos nós, né? Assim como a carga P também está atuando. Bom, então, né, nós temos aqui as nossas barras, as nossas forças e os nós, pessoal. Agora observe, né, que esse nó, vamos para o nó A. Eu tenho a minha reação aqui em A e eu tenho quem, ó? A reação dessa força que está atuando em A na barra AC. Então, essa é a minha reação, certo? Elas são iguais, de mesmo modo, mesma direção, porém, sentidos contrários, né? Da mesma forma, a gente tem, ó, a outra aqui na horizontal, que é o quê? A mesma dessa aqui de baixo. E assim vai, né? Então, nós temos aqui, ó, essa de B, né? Vamos chamar ela de FBC, que tem que ser igual a essa aqui de cima, ó. Também vou chamar de FBC. Elas são iguais em módulo. Por que elas são iguais em módulo? Porque minha barra está em equilíbrio. Então, essas duas têm que ser iguais. Então, essa aqui em módulo é igual a quem? Ó? A essa que está no meu nó B. Beleza? Assim como essa barra aqui de baixo, ó, BD, eu vou ter essa força aqui que é quem? Força BD. Certo? Que é a mesma, ó, daqui em módulo. E essa força tem que ser igual a quem? Essa força aqui não está atuando aqui no nó B? O mesmo módulo, ó, dessa ali.
Então, a gente vai ter o quê? Todos os nós, né, com essas forças. Então, a gente vai estar trabalhando, analisando separadamente cada nó. O nó A, com as forças que ele tem. O nó B, com as forças que ele tem. O nó C, com as forças que ele tem. E o nó D. Beleza? Então, aqui, ó, nós vamos ter todas ali, essas forças ali separadas, para a gente trabalhar as condições de equilíbrio, que é a somatória das forças ali nesse ponto. Então, é equilíbrio de ponto material, que são forças em X e forças em Y. A somatória é igual a zero para problema bidimensional. Beleza? Então, ó, aqui nós temos, né, as nossa treliça com algumas condições que a gente pode estar levando ali, né? Mas à medida que a gente vai analisando o nó, a gente vai verificando, né? Igual nessa treliça aqui, por exemplo, né? Nós sabemos o quê? Que aqui no nó C e no nó K, observa, quando eu for analisar esse nó C, eu vou ter uma força aqui de CE, uma força aqui de AC e uma força aqui de BC. Então, essa aqui, ó, de AC, ela é igual à força aqui, ó, de CE. Porque as duas são horizontais. Já essa força de BC, ela tem que ser o quê? Ela vai ser zero. Porque somatório das forças em Y, eu só vou ter ela. Então, isso aqui, ó, é zero, essa força. Eu não tenho, só tenho esse BC. O mesmo caso, ó, é aqui nesse nó K, né? Ó. Se eu tenho essa força KL para lá, essa força IK para cá, e essa outra força JK para cima, quando eu fizer a somatória das forças em Y igual a zero, eu vou determinar que quem? Que essa minha força aqui, ela é zero. Beleza? Então, agora, opa, partindo dessa para outra, vou analisar o nó J. Da mesma forma ali, ó, se essa aqui é zero, aqui eu vou ter o quê? Essas duas que vão se anular da mesma direção, certo? Então, essa força que eu terei aqui, ele vai ser o que também? Ele vai ser zero, né? Opa, só que do outro lado, essa aqui, ó, é zero, né? Essa aqui não é zero, que é o BC, mas essa outra barra aqui, ó, ela não é zero. Por que ela não é zero? Porque eu tenho uma componente aqui, uma força que está atuando, então pode estar afetando nela. Aqui, ó, a para cima não é zero. Por quê? Porque eu tenho ela. Então, são várias formas, né? Ah, mas agora essa aqui de baixo, ó, essa aqui, ela não é zero não, professor? Porque essa aqui é zero. Não, porque observa, no nó I, eu tenho essa carga atuando também, né? Então, eu tenho outras. Então, são algumas situações, né, que a gente pode tirar de cara, que algumas forças vai ser zero ou não, mas também podemos o quê? À medida que a gente vai trabalhando com os nós, a gente vai chegando, fazendo somatório de força em X e em Y no resultado dessas forças. Beleza? Então, olha aqui um exemplo, né? Usando o método dos nós, determine a força de cada elemento da treliça mostrada. Então, bom, ele quer, pessoal, ó, que é importante, cada elemento da treliça. Se é cada elemento da treliça, é porque eu vou ter que trabalhar com o método dos nós, porque eu preciso de todos. Então, veja bem, aqui eu tenho o pino, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu teria o que? Reação em CX, em CY, né? Tô adotando aqui, como ele está resolvido, não sei se vai estar batendo as minhas direções com a solução, tá? E aqui o EY.
Y, porque é rolete, perpendicular. Tenho as duas forças aqui, ó, atuando, então essas são as forças externas. Então, a primeira coisa que eu tenho é o quê? É determinar toda ela, analisar toda a minha treliça, para quem? Para que inicialmente eu consiga determinar quem é o meu E, o EY, o meu CX e o meu CY. Então, aqui, ó, inicialmente a gente vai estar analisando quem? O diagrama de corpo livre de toda a nossa estrutura. Beleza? Então, somatória dos momentos, somatória em X e somatória das forças em Y é zero. Determinei, ó, o EX, o EY, né, o CX e o CY. Bom, então agora nós vamos por partes, né? Vamos determinar aqui, ó, quem primeiro? Vamos analisar o nó A. No nó A, ó, a gente está vendo ele aqui, a gente tem quem aqui, ó, vou desenhar aqui o nó A, apesar de já ter desenhando ali, ó, vamos botar aqui, ó, a força de FAB e a força de quem? FAD. Então, tá em equilíbrio, são três forças, ele fechou ali a equação, mas, né, mais simples aqui, eu gosto mais de fazer o que? Somatório das forças em X e somatório das forças em Y igual a zero. Duas equações com as duas incógnitas, a gente determina o F de AB e o F de AD. Agora, ó, eu já sei quem é essa barra e a força que eu tenho nessa barra. Então, observa, qual o próximo nó que a gente vai avaliar? O nó D. Bom, por que o nó D e por que não o nó B? Não se esqueça, essa barra aqui a gente já conhece a força e essa barra também. Se nós analisássemos o nó B, a gente ia ter o quê? A força dessa barra aqui, ó, de BC, a força dessa barra de BE e a força dessa barra de BC, né? O BD, BC e BE. Então, eu só consigo o que aqui, pessoal? Somatória das forças em X, que é zero, e somatória das forças em Y, que é zero. Duas equações. E aqui eu ia ter uma, duas, três incógnitas. Então, não é vantajoso eu trabalhar com nó B agora. Inicialmente, eu sempre procuro os nós onde eu tenho duas incógnitas, duas forças desconhecidas. E isso eu vou ter aqui, ó, no nosso nó D. Então, observa aqui, ó, o nosso nó D. A gente vai ter o F de BD e o F de DE. Duas equações com as duas incógnitas, né? Já que essa aqui já foi determinado no nó A, a gente consegue, né, ó, determinar quem são essas forças. Aí sim, vamos para o nó B. Beleza, tranquilo para o nó B agora. Por quê? Porque a gente já conhece, ó, o AD, o AB da anterior. No nó D, a gente calculou esses dois nós. O nó B a gente já conhece também. Então fica faltando, ó, somente o BC e o BE, né? Observe, nesse caso, como tem mais de três forças, não tem como. Ele tem que trabalhar somatório das forças em Y e somatório das forças em X. Por isso que eu sugiro que vocês estejam ali sempre trabalhando. Então, olha só, tem a carga externa, tem o F de AB que conhecemos, o F de BD que já conhecemos, e agora, né, o F de BE e o F de BC, as duas forças que não conhecemos, que são os que vamos estar determinando, calculando ali o equilíbrio do ponto, né? Partimos para o nó E, também, né, da mesma forma, ó, já conhecemos esse e esse. Observa que no nó E fica faltando apenas quem? Uma força de FEC. Então, ou calculando somatória das forças em X ou em Y, né? Como ela está nas duas componentes, a gente já consegue determinar quem é o FEC. Observa, pessoal, eu calculei todos os nós
ficou faltando o nó C. Já encontramos, ó, todas as forças. Então, nem sempre eu vou precisar passar por todos os nós, né? Mas se quiser, eu posso dar uma conferida. Aplicar aqui no nó C, só por questão de verificação. Como eu já conheço todas elas, né? A somatória das forças ali tem que ser zero, pois ele está em equilíbrio. Beleza? Então, olha um outro exemplo aqui, né? Para a gente entender um pouco melhor. Usando o método dos nós, determine aqui a força na barra. Bom, nós temos aqui, ó, né, as reações de apoio. Então, em C eu não conheço, vamos botar aqui o que, ó, né? Uma força aqui, ó, Cx e uma força Cy. Beleza? Rolete, vamos botar aqui um F, né? Fx, vou chamar aqui só para facilitar. E eu tenho ali as outras forças do nó. Então, inicialmente, ó, a gente vai trabalhar o quê? Analisando toda a estrutura, o diagrama de toda ela. Somatório dos momentos, somatório das forças em x e em y é zero. Então, daí a gente determinou o Cy, o Cx e o Fx. Pronto. Feito isso, pessoal, a gente já tem essa carga aqui externa, né? A gente vai analisar o quê? Cada nó, né? Então, observa, todos os nós parei aqui, ó, o nó A, nó B, nó C, D, E e F, aonde eu tenho ali as cargas externas, né? Temos aqui, ó, as reações de apoio ali, e aqui também essa externa que é de 1,6. Então, observa, vale a pena começar pelo nó A? Posso começar. Por quê? Porque eu tenho duas forças desconhecidas. Quando eu for trabalhar aqui, ó, o nó A, somatório das forças em Y e somatório das forças em X, eu vou determinar o FAB e o FDA, né? A tração que eu botei T. Beleza? Então, não seria conveniente começar pelo B, que eu tenho 3, pelo D, que são 4, pelo E, que são 4. Poderia começar pelo nó C, que tem duas conhecidas, já que o Cx e o Cy eu sei. Pelo nó F também. Então, assim eu vou passando, né, todos esses nós, depois fazendo, analisando ponto a ponto, aplicando a somatória das forças em x e em y igual a zero, para determinar a força que cada parte da treliça está sofrendo. Bom, nesse outro exemplo aqui, ó, nós temos aqui, né, a nossa treliça, que tem aqui essa carga, né, de 500 aqui sofrendo, reação de apoio em A por pino, em C balancim. Então, quando a gente faz o diagrama de corpo livre de toda essa estrutura, né, a gente determina as reações de apoio, porque eu vou ter somatório das forças em x, y em momento, ele vai, né, encontrar essas três equações. Feito isso, pessoal, a gente pode estar trabalhando o quê? Com o nó A, analisando as forças aqui no nó A, com o nó B, analisando as forças do nó B, e com nó C, analisando aqui as forças no nó C. E está determinando aqui, né, essas nossas reações. Vocês vão ver que esse exemplo ele resolve de outra forma, mas essa metodologia aí que eu falo, primeiro toda estrutura, depois os nós, vocês determinam todos os problemas. Olha aqui, ó. Um outro exemplo, né? Da mesma forma, eu tenho a carga, ó, reação de apoio, as duas forças no pino e uma no rolete. Diagrama de corpo livre, né? De toda a estrutura. Beleza? Então, a gente vai determinar quem que é o AY, quem que é, né, o AX, quem que é o CY, que ficou invertido, né? E determinando eles, pessoal, ó, como eu vou ter aqui embaixo, né, o resultado, a gente vem analisando cada nó. Ó, aqui no caso pode ser aqui, ó, o nó
C. E algo que é interessante, que ele mostra aqui, depois o nó D, né? Que o nó C, né? Ele aqui, ó, nesse caso, ele botou as componentes X e Y. Aqui ele mudou o sentido para precisar decompor menos, né? Aqui, ó, em outro sentido. Então tem várias formas, né, da gente chegar ali ao mesmo resultado. O resultado tem que ser o mesmo, mas a forma da gente chegar nesse resultado não é ali sempre o mesmo, né? Então dessa forma a gente vai estar determinando ali, ó, todas as forças, né? O F de CB, o F de CD, o F de DA, o F de DB. Né? Um outro exemplo aqui que nós temos, ó, a nossa estrutura, uma força, né, aqui atuando, aqui, ó, um balancê, então é vertical, perpendicular ao plano, pino, não conheço, então assumo as duas componentes, como está aqui, ó, o AY, CX e CY. Determino o diagrama num todo para eu estar achando quem são esses meus valores, né? Somatório das forças em X, somatório do momento e somatório das forças em Y. Feito isso, pessoal, aí sim nós vamos começar, ó, a analisar os nós, beleza? Então, primeiro aqui, ó, a gente pode pegar aqui, ó, o nó A. O nosso nó A, ó, a gente tem o quê? 600 que a gente conhece e não conhece essas outras duas forças, ó. Tá aqui o nosso nó A. Então tem aqueles 600 e essas duas forças aqui. Se a gente vem agora, ó, para o nó B, então, ó, a gente vai ter o quê? Essas forças, mas só que essa aqui, ó, eu já encontrei analisando o nó A. Então essa força já vai ser conhecida. Vindo para esse próximo nó, eu só vou ter duas desconhecidas. Então, ó, vou estar encontrando já quem são essas outras duas. E vai ficar faltando apenas essa barra aqui na horizontal. Então posso analisar o nó C, aonde eu tenho essas duas forças externas e também, ó, aqui essa nossa força. Beleza? Então, essa aqui, como eu já conheço, a gente depois vai determinar somente a última. Então, sempre, pessoal, somatória das forças em X e em Y, ó, o AB e o AC. No nó D, somatório em X, né, que achou o BC. E assim vai passando por todos os nós até determinar todas as forças. Tranquilo? Mais um outro exemplo, né? Então é sempre ali, ó, a mesma coisa, a mesma metodologia, né? Primeiro, ó, reações de apoio. O balancim apenas vertical, pino tem umas duas direções. Faço o diagrama de corpo livre primeiro para quem? Toda estrutura. Beleza? Fiz com toda estrutura, eu vou determinar, né, as forças ali das reações. Com ela, a gente vai o quê? Trabalhar, ó, com cada nó. Nó F, nó B, nó H, nó G, nó D. Sempre o quê? Somatório das forças em Y igual a zero. Somatório das forças em X igual a zero. Então, pessoal, para facilitar um pouco, ó, no seu desenho mesmo, opa, vou começar pelo nó A. Então, coloca aqui, ó, quem que vai ser esse nó A? Eu tenho aquelas duas forças e aqui eu vou ter quem? Essa força AH e essa força, ó, AB. Ah, agora eu vou para o nó B. No nó B, além daquelas forças ali, ó, eu vou ter quem aqui, ó? Essa força, ó, que é a mesma AB. Terei essa força, que é o BH. E essa outra força, que é o BC. Bom, agora observa, aqui no H, ó, essa aqui que é a mesma do H, essa aqui que é a mesma do BH, já estão solucionadas. Então vai faltar quem? Essa de cá que é o HC
e essa de cá que é quem? O HG. Então, já determinei, né, somatório das forças, essas duas. Vem pro G. Ó, essas duas aqui, ó, essa quer dizer GH, eu já determinei. Vai ficar faltando quem? Essa de cima, ó, a GF e essa aqui que é a GC, né? Duas forças, vou determinar. Olha que legal. Lembrando aqui, ó, voltando lá, ó, isso aqui vai ser o que, pessoal? Ó, essa é zero. Por quê? Essas duas vão ser iguais, né? Então, opa, agora vamos para o próximo nó. Essa, ó, é a mesma do GF. Só que agora aqui, ó, eu vou ter essa que eu não conheço, essa que eu não conheço e essa que eu não conheço. Ó, não vou analisar esse nó F, porque são três forças que eu não conheço. Então vou cancelar ele. Vou mudar para um outro nó. Ó, o nó E, o nó E eu tenho essa reação aqui, né? E eu vou ter aqui também quem? O DE e o FE. No FE, né, agora eu consigo determinar essas duas. Somatório de força em X e Y, eu determino. Agora esse aqui sim, ó. Aqui eu vou ter o mesmo FE, aqui o mesmo GF, e aí sim eu vou ter o que? Apenas duas forças conhecidas. Aí eu volto para o F. Então, pessoal, vim passando isso aqui para vocês verem. Ó. Devagarzinho a gente vai varrendo. Ó. Por último, ficaria faltando quem? Eu trabalhar nesse nó D. Aonde o nó D, ó, essa força eu já vou conhecer, essa aqui também, e vai ficar faltando só eu determinar quem? Essa CD. E o nó C eu nem vou precisar avaliar, porque eu já passei pelos outros determinando todas essas forças. Beleza? Então, pessoal, aí a gente finaliza aí o método nosso, tem vários exercícios, vocês vão ver nos exercícios que tem exercício em 3D, não se prende os 3D que a gente vai falar na próxima quinzena, e tem exercício ali que dá para resolver pelo método das sessões, mas o método nosso também resolve, certo? Então dá para vocês estarem fazendo ali, acabou que eu fiz a mesma lista para todos os exercícios de treliça.